Ora, estamos então de volta para mais um e hoje vou então partilhar convosco a minha análise da QNAP TAS268, que é esta máquina que está aqui ao meu lado, ou seja, uma unidade de armazenamento de rede e tem uma particularidade interessante que é, tem um duplo sistema operativo, ou seja, tem a QTS, que é o sistema operativo da QNAP, nesta altura, ou neste momento da gravação, o QTS 4.2 e tem também Android 4.4.4. Meus amigos, aqui um spoiler alert, se é assim que eu posso chamar, ainda antes de iniciarmos o vídeo, é que eu vejo principalmente esta máquina com uma NAS, ou seja, uma unidade de rede, e a parte Android dela vejo como um bónus e não como uma característica intrínseca da máquina em si. Pelo menos é a minha opinião e eu aqui gostaria de saber qual é a vossa opinião e para isso deixem lá em baixo nos comentários aquilo que vocês acham. Para isso, se calhar vão primeiro ver o review e depois então partilhar algumas situações com a comunidade e comigo próprio. Dito isto, meus amigos, já me estou a esticar muito como é habitual na intro, vamos diretamente para o vídeo e vejo daqui uns segundinhos. E aqui estamos nós com a QNAP TAS268, unidade de armazenamento de rede com duas baías para discos e que conta com o CPU Dual-Core ARM Cortex e 2 GB de RAM, com duplo sistema operativo, o QTS 4.2 e Android 4.4.4. E em relação à nossa habitual rápida experiência de unboxing, assim que abrimos a embalagem encontramos a QNAP TAS268 no topo, um cabo de alimentação e transformador, um cabo de rede, 4 patilhas de plástico para segurar os discos e um comando por infravermelhos. E olhando mais perto, à frente tem os LEDs de atividade de rede e discos, assim como um botão Power, slot para cartões SD, botão de cópia direta e uma porta USB 3.0. Atrás uma entrada de corrente, ligação RJ45 Gigabit, HDMI, 4 portas USB 2.0 e um botão Reset. Em baixo 4 pés de borracha, um parafuso que segura o plástico envolvente e as entradas de ar em ambos os lados e basicamente é isto, meus amigos. Em relação à qualidade de construção, é feita de um plástico branco brilhante, nada de especial, mas com uma aparência bem porreira. E prepará-la foi bastante simples, como vocês podem imaginar. Apenas tive de remover o parafuso de baixo, depois remover o plástico que cobre as baías dos discos, de seguida inserir os discos, que neste caso em particular estou a utilizar 2 WD-RED de 1 TB cada, aliás, como se consegue ver pela imagem, depois colocar as patilhas de plástico para segurar bem os discos no lugar e já está. Podemos depois então fechar a unidade e começar a utilizá-la. E em termos do dashboard e do setup em si, como já vimos no passado, também é fácil. Basta seguir o wizard e num instante podemos começar a usufruir desta NAS. Em termos das opções em si, são muitas mesmo e desta vez publiquei um vídeo bem comprido com todas ou quase todas as capacidades das máquinas QNAP, portanto vou deixar aqui o link para o caso de quiserem dar uma espreita dela. Mas ainda neste capítulo gostaria aqui de referir que mais uma vez a QNAP continua a dar updates com muita frequência e isso é muito bom de se ver. Em termos de velocidades, consegui também em todos os modos um máximo de 40 MB de escrita e 98 MB de leitura. E em termos da função de cópia direta e mesmo os backups para USB, eu fiz a aproximação a estes dois no vídeo do dashboard, logo não vou repetir aqui. No entanto, referir que funciona muito bem, como esperado. E o mesmo aconteceu com as apps móveis, em que eu já tinha feito um vídeo, já tinha referido, aliás, no passado, e deixo também aqui o link. Agora avançando para o lado do Android, que é uma coisa nova nestas unidades, e referir também, antes ainda de iniciarmos, que esta é uma máquina simples em termos de especificações, com CPU Dual-Core, portanto a forma como eu a vejo é como uma NAS bem capaz com um bónus que é o Android. Portanto, em termos de launcher, este é o que vem pré-instalado na máquina, bem simples e fácil de utilizar. E apesar de podermos alterar, eu, neste caso em particular, não aconselho. Em termos de armazenamento, vai ser utilizado o armazenamento disponível na NAS e neste momento estava então configurada como discos individuais, logo tinha disponíveis 898 GB para armazenamento e mesmo instalação de aplicações. E avançando agora para os nossos habituais benchmarks, no Disk Speed Test conseguimos atingir
99 MB de leitura e 79 MB na escrita. Nos testes de rede 100 MB de download e 20 MB de upload. Geekbench 3 com 298, tanto em single core score como em multi-core score. Antutu e Epic Citadel não foi possível correr. E finalmente o 3D Mark Score iStorm Extreme com 1423. E com estes resultados, meus amigos, conseguimos reforçar que é uma máquina boa para aplicações básicas no Android e não podemos esperar muito mais que isso. E em termos de reprodução de vídeo, utilizando a última versão do Kodi, que neste momento da gravação é 16.1, consegui correr filmes até 1080 e é só. Ficheiros 4K simplesmente manda o Kodi abaixo. Situação que pode ser corrigida no futuro, mas para já não dá. No entanto, experimentei também correr ficheiros 4K com o leitor nativo e conseguiu correr mesmo fazendo downscale. Portanto, para alguns que queiram adquirir esta unidade e queiram usufruir de ficheiros 4K, o meu conselho neste momento vai no sentido de utilizarem o leitor integrado em vez do Kodi. E em termos de jogabilidade, vamos então conseguir correr jogos bem simples como o Despicable Me ou o meu malvado favorito, e testei também o Respawnables, que a máquina conseguiu aguentar, mas como não suporta nenhum dos meus gamepads, para já este tipo de jogo está fora de questão. Finalmente, utilizando a minha app favorita, o AirPin Pro, consegui fazer o espelhamento e stream do iPhone SE sem problemas nenhuns. No entanto, fazer o mesmo espelhamento e stream de ficheiros de bitrate mais elevado a partir do iMac, houve então muita queda de frames, aliás, como esperado para este CPU. E em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais na QNAP TAS 268 foram então a quantidade de aplicações disponíveis para instalação, fácil de utilizar, mas com muitas opções avançadas, e finalmente pode ser utilizada como um media player com Android. Por outro lado, nas coisas que eu gostei menos, não houve nada até o momento. No entanto, eu gostaria aqui de realçar que eu não vejo o lado Android desta máquina a substituir uma caixa Android TV que nos dá muito mais performance para corrermos aplicações e mesmo para consumir multimédia. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, desta vez da QNAP TAS 268. Espero que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.